Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que está aí fora, tome o seu assento. Você que está assistindo pela live, seja bem-vindo nessa noite. Vamos estar iniciando o nosso culto. Se coloque de pé, vamos estar iniciando com uma oração. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma noite. Glorificamos e exaltamos o teu nome, pois o Senhor é bom. A tua benignidade, a tua misericórdia nos guarda e nos sustenta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu louvo o nome do Senhor por cada vida que está aqui nessa noite. Saiu da sua zona de conforto para te adorar e engrandecer o teu nome. Bem sabemos que grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio. Hoje, meu Pai, não é nada mais, nada menos que uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de reconstrução. Tudo aquilo que estava caído, tudo aquilo que estava derrubado, o Senhor nessa noite irá reconstruir, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Aviva cada um de nós, assim como o Senhor fez no tempo de Abacuque, e continua fazendo nos tempos de hoje, Pai. Eu creio que um grande avivamento irá acontecer e irá sacudir o Brasil. E nós, meu Pai, somos instrumentos, um canal teu em tuas mãos. Meu Deus, usa cada um de nós. Enquanto nós adoramos, enquanto nós te exaltamos, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida de todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor já se faz no meio de nós. E estamos num número bem maior do que 3, o Senhor já está no meio de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, onde o Senhor está, a atmosfera muda, o ambiente é transformado em um ambiente profético, um ambiente de milagres. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que daqui sairá grandes testemunhos, e o nome do Senhor será glorificado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tinham feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Amém? Querido, essa é uma palavra bem conhecida, onde a história vai nos dizer que Neemias, que era copeiro do rei, chega até os seus ouvidos que os muros de Jerusalém estavam todos derrubados, as portas estavam todas queimadas, e ele, por ser um descendente dessa nação, deste povo, ele sente compaixão, sente a dor na alma, e ele pede uma autorização para o rei, onde o rei o libera para a reconstrução desse muro. Ele separa ali o seu povo e vai adiante daquilo que para muitos era impossível, a reconstrução desse muro. Muro esse que foi destruído, e para ser reconstruído, eles pegaram o resto do muro, despedaçaram todas as pedras e refizeram o cimento e o concreto. Quero dizer para você nessa noite que não há nada impossível para o Senhor. Eu não sei da maneira que você chegou, eu não sei da maneira que está a sua casa, a sua família, mas Deus nessa noite te levanta como Neemias, para reconstruir tudo aquilo que está caído, para reconstruir as portas que estão queimadas. Se você entrou nessa noite aqui, abatido, caído, creia nessa noite, que Deus irá liberar uma unção de Neemias sobre a sua vida, para reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família. Aplauda ao Senhor nessa noite.
Tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Não há nada não que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até
pó do pó. Somos pó do pó. Mas temos chegado para diante de toda calamidade, morte, diante de toda coisa ruim e errada. Pai, nós estamos aqui na tua casa, porque o Senhor disse assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Oh Deus, esse lugar é muito gostoso, muito top, da hora esse lugar, Deus. Mas a tua presença é muito melhor do que o prédio. Deus, que a gente possa ter esse coração de se derramar diante da tua presença, não somente no culto, não somente aqui dentro da igreja, mas se derramar lá em casa, se derramar no serviço, se derramar na rua, pela tua presença todo momento, porque a tua presença é que nós precisamos. Deus, que o nosso coração seja o coração de Moisés. Se o Senhor não for conosco, não mude de ti, eu fico aqui mesmo. Mas se o Senhor estiver conosco, Deus, eu posso estar aqui, eu posso estar em terra preta, Deus, eu posso estar no velório, e se o Senhor estiver comigo, eu sei que vai ser maravilhoso. Deus, que o nosso coração de hoje, a gente pode ter esse coração de se derramar e dizer: eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu não sou nada. Muito obrigado, Deus. Derrama aí seus filhos e suas mãos. Eu recebo que vem aqui, está aqui, se derramando, Pai, em louvor e adoração do Senhor. Deus abençoe esses homens e as mulheres. Capacite cada vez mais, Pai. Bons e talentos, aquilo que eles precisaram, Deus, que venham do Senhor, que os possam jamais se derramar. E se derramar. Aleluia. Só o pecado. O pecado e as vozes me derramar. O pecado e as vozes. Declara isso. Obrigado mesmo. Você já sabe qual vai ser o louvor já, né? Você já sabe, né? Eu não sei o que aconteceu que, como eu sou dos anos 80, e nos anos 80 era vinil. Eu não sei o que aconteceu com o meu vinil, que ele riscou. E não sai dessa música, entendeu? Ficou, meu vinil aqui riscou e ficou nessa música. E cada dia que passa, a mesma música, a mesma música. É o Cris hoje? Que bênção, hein? Se fosse presbiteriano, era bênção. Amém? Vamos lá? Eu falei, cadê a diaconisa lá? Você era culpada. Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 2.
do primeiro versículo em diante. Eu tenho até a meia-noite para ministrar uma palavra. Amém? Depois da meia-noite a gente faz uma oração. E no projeto, no propósito, no jejum que eles estão fazendo. Amém? Amém? Só um pouquinho mais o retorno para mim, por favor. Só um pouquinho mais, por favor. Aleluia. Obrigado. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. E ele disse: filho do homem, vou enviar aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim até hoje. Eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que seque os espinheiros e você vive entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer que ouçam, quer que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Pode ser, irmãos. Obrigado, a camisa. Vai falando no quadro. Porque acho que semana passada, eu mandei uma mensagem bispo. O que você entende de questão de Ezequiel 13? Que ela estava lendo Ezequiel 13 e ela estava assim meio, não confusa, mas ela queria saber o que estava acontecendo aqui no meio de Ezequiel 13. E aí eu passei para ela sobre Ezequiel 13 e ela falou: nossa, bispo, mas é muito forte. Eu pensei: é assim mesmo. Aí eu pensei que Ezequiel 13 é isso mesmo que está falando. Deus denunciando os falsos profetas. Só que ela me chamou na semana passada, e aí, agora fim de semana, vai semana aqui, teve um irmão que me chamou de outro ministério e falou assim: bispo, eu tenho uma palavra de Deus na sua vida. Eu falei: fala, meu querido. Ó, lê Ezequiel 1. Eu falei: Jesus Cristo. Uma semana ela pede Ezequiel 13. Aí um outro irmão de outro ministério falou: ó, eu sei que você está precisando de algo, Deus mandou para você, lê Ezequiel 1 aí. Só que eu não sei, você que ministra, você que prega, eu não sei o jeito que você tem com Deus, mas eu sou assim: eu Deus, me dá uma palavra para pregar. Deus, me dá uma palavra para pregar. Eu fico orando, pedindo para Deus: eu preciso de algo para pregar, eu preciso de uma palavra, para que, sabe, toque o meu coração e toque o coração da tua igreja, toque o coração das pessoas. Eu fico pedindo para Deus uma palavra. E aí eu entendi a confirmação do Senhor, quando Ele pede para mim ler Ezequiel 13, Ele pede para ler Ezequiel 1. Aí eu aproveitei e comecei a ler Ezequiel. Eu comecei a ler Ezequiel, eu falei: vou ler Ezequiel. O que Deus quer falar, o que está acontecendo ali? Eu comecei a ler Ezequiel e é interessante que eu não tive em mente, nem no meu coração, essa palavra de Ezequiel. Mas o Senhor me levou a ler, a entender. E lendo Ezequiel, eu não li tudo em Ezequiel, falta uma parte. Mas o que eu li, a gente vai ver assim que eu escutei, eu não lembro que pastor que fala isso. Eu sei que o pastor fala, mas é um outro pastor que tem essa frase. Que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia não precisa ser reformada, não precisa ser atualizada. A Bíblia só precisa ser lida, entendida, compreendida, obedecida e vivida. Se eu e você entender que a Bíblia, se você ler a Bíblia
e praticar a Bíblia é tudo que nós precisamos. Lembra que eu falei? A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia te atualiza. Quando você lê, você se torna atual. Aonde? No mundo? Não, no reino de Deus. Olha que maravilhoso. Então, antes, eu não era atualizado, eu era ultrapassado. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a viver essa Bíblia, agora eu sou atual no reino dele, no reino de Cristo. Porque eu estou aqui, eu vivo aqui, piso aqui, como comida daqui, mas eu não sou daqui. Eu sou do alto, eu sou do reino de Deus. É entender isso. Então, quando você vai ler a Bíblia, quando alguém traz algo para você, você tem que pegar aquilo e falar: Deus, abre um entendimento. Porque o mesmo Espírito Santo que veio e inspirou homens a escrever essa Bíblia, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e você para entender essa palavra. Então você tem que desejar. Eu desejo, Senhor, eu desejo no meu coração, me ajude a entender, abra o meu entendimento. Porque é difícil a gente entender a Bíblia. Por que é difícil? Por causa da cultura, por causa do idioma, por causa da geografia. Porque é o hebraico, não é nem o hebraico moderno, é o hebraico antigo, uma língua que está quase, não está extinta, mas é uma língua hoje, um idioma quase não falado. É difícil. Mas quem disse que o Espírito Santo não conhece o hebraico antigo? Quem disse que o Espírito Santo não conhecia a geografia da época? Quem disse que o Espírito Santo não conhecia a cultura e os homens da época? E quem disse que o Espírito Santo não te conhece? Ele me conhece, ele te conhece. Ele sabe daquilo que eu e você precisa. E aí eu estou lendo Ezequiel, e é interessante que quando começa esse livro de Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel, antes de ser chamado por Deus, antes de ter uma vida ministerial com Deus, ele tem primeiro a visão de Deus. E se você ler aqui, é uma coisa assim, aos nossos olhos humanos, esses olhos nossos aqui, se você ler toda essa figura que ele vê aqui, é muito estranho. É seres, é asas, é rosto, é muito estranho. É roda que vai para cá, roda que vem para lá, roda que brilha, e no meio é brilhante, e é metal reluzente. É seres que parecem com boi, com ser humano, e com água, e como. E você fala assim: meu Deus, o que é isso? É difícil entender com os olhos carnais. Mas é o Senhor se revelando a Ezequiel. Quando fala ali que é um ser parecido com um boi, fala: o nosso Deus, ele é cego. Quando ele fala assim, tinha rosto de homem, o nosso Deus, ele também tem intelecto como homem. Quando fala assim que ele é como rosto de águia, ele é divino. Ele está no alto, ele vê tudo. Ele não vê como eu e você vê. Ele vê assim, ó, coisas que eu e você não conseguem ver. Esse é o nosso Deus. E quando fala que ele tinha face de leão, é força. Ele é o leão do tribo de Judá. Ele é o meu, ele é o seu leão. Esse é o Deus. Antes de Ezequiel, de ter uma vida ministerial, antes de Deus chamar Ezequiel, primeira coisa, ele mostra quem ele é para Ezequiel. É mais ou menos o encontro que teve Isaías, lembra? No capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor no alto e no subtudo, e o seu cetro enchia o templo. Antes da chamada, ele via Deus. E o que é interessante, ele fala assim: o seu cetro, eu vi que ele enchia o templo. O cetro é uma vestimenta que os reis ele usava naquela época. A cada vitória que o rei tinha, ele costurava na sua borda. Então, quanto mais alto, quanto maior fosse aquela borda, era a vitória daquele rei. Você imagina, agora Isaías está aqui, nessa terra, ele olha para o alto céu, ele vê o Senhor assentado no alto sobre o trono, mas o cetro ele vê no templo. É aqui, ó, o templo aonde ele estava. Então você imagina, vem lá no terceiro céu, vai descer no segundo céu, e chega aqui nessa terra, aqui nesse templo. Isaías viu por quê? Porque o nosso rei é o rei de batalha, é o rei da vitória, é o rei que tem toda a vitória. Ele não tem o poder, ele tem todo o poder. Eu e você temos que entender isso. O nosso Deus, ele não tem só o poder, ele tem todo o poder. Muitas vezes a gente, sabe aquela coisa que a gente lê em Apocalipse? Que Jesus ele vai vir, e ele vai pegar o falso profeta,
vai pegar o anticristo, e vai pegar o diabo, e vai ser uma luta ali, e ele vai lançar no lago do fogo, mas parece que vai ser uma luta assim, que, meu Deus, vai ser uma batalha, e tal, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, e vai não sei o quê, aí no final Deus vem, não, o som da sua boca, o ferro acabou, tchau, ai, morreu. Ele tem todo o poder, esse é o nosso Deus, você tem que conhecer esse Deus. Antes de Ezequiel ter a chamada, primeiro ele conhece quem é Deus. Antes de Isaías ter uma chamada, ele primeiro conhece quem é Deus. Não tem como eu e você viver uma vida ministerial. Eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero louvar, eu quero tocar. Sim, é muito legal. Mas antes de conhecer o Senhor, não tem como. Eu tenho que conhecer a sua essência. Eu tenho que conhecer o seu caráter. Eu tenho que conhecer quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele faz. Eu tenho que deixar de ser o filho, não o filho pródigo, aquele filho que ficou em casa, que estava com o pai, conhecia tudo que o pai gostava, sabia, mas não tinha a presença do pai. Pai, eu sempre estive aqui, servindo, fazendo aquilo, o Senhor nunca matou um cevado gordo para mim. Peraí, gente. Aí ele fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Você imagina que terrível, está dentro da casa do pai, servindo o pai, fazendo as coisas do pai, mas não conhecer o pai. Quantas vezes é assim, as pessoas da igreja, está na igreja, vem para a igreja, e revolve a igreja, e pinta a igreja, e faz um monte de coisa na igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Eu vou sempre ter relacionamento, para ter uma vida ministerial abençoada, próspera, com fruto. Nós precisamos estar no relacionamento com o Pai, conhecer quem é o Pai. Mas o interessante é que quando Ezequiel ele vê e conhece quem é o Pai, através daquelas figuras, o Pai começa assim, filho do homem. O que é mais legal é que ele sabe, ele fala assim, filho do homem. Ele põe Ezequiel no lugar dele. Você é filho do homem. Eu sou rei dos reis, senhor dos senhores, e você é filho do homem. Não tem petulância, não tem nariz empinado, se achar que é. Você é filho do homem. Ele fala aqui, e ele diz, filho do homem, fique em pé. Para o 3 ele disse, filho do homem, vou enviá-lo. No 6, e você, filho do homem, ele coloca Ezequiel no seu lugar. Fala, Ezequiel, você é filho do homem. Agora eu vou te levantar, eu vou te mandar. Sabe qual é o contexto histórico aqui? O contexto histórico aqui é cativeiro, Babilônia. Ezequiel ele ficou 30 anos da vida dele, 30 anos da vida dele, se preparando e estudando para ser sacerdote. Porque era o costume do Velho Testamento. Então as pessoas vinham, ela estudava, se preparava para ser sacerdote. Com 30 anos em seguida, ela começava a exercer o seu sacerdócio. Ezequiel estava sendo preparado para aquilo. E de repente, antes de chegar os 30 anos, aos 25 anos de idade, Ezequiel é pegado e levado à Babilônia, cativeiro, junto com alguns de Jerusalém. Jerusalém foi invadida, o povo foi saqueado, Jerusalém agora está desolada, está feia demais, entulho, fogo, o povo passando fome, alguns mortos, alguns no exílio. E Ezequiel é um desses que sai de Jerusalém e ele é pego e levado exilado junto à Babilônia. Ele se preparou para ser sacerdote, mas 5 anos depois que ele foi exilado, o Senhor chama ele para ser profeta. Fala, eu vou te enviar, Ezequiel, ao povo rebelde, ao povo obstinado, ao povo de dura serviço, o povo que não se rende aos pés, o povo que não se curva à minha majestade. Mas não tenha medo, Ezequiel, eu vou te usar. Diz assim diz o Senhor, eu vou te usar para você falar com essa nação, porque essa nação agora está no lugar, porque elas mesmas provocaram, elas mesmas causaram aquilo aonde elas estão. E Ezequiel é levantado pelo Senhor nesse momento, para estar nesse lugar, dentro da Babilônia, dentro do cativeiro, para profetizar. Mas o que é mais interessante é que ele fala assim, agora eu vou te levantar como atalaia. Vou te levantar como atalaia.
É interessante que naquela época a gente falou sobre reinado. Então você tinha um reino cercado de muros, e nesses muros tinha espécies de guaritas, aonde um homem ele vinha, subia sobre essa guarita e ficava nessa guarita. Então ele tinha uma visão privilegiada, porque ele via dentro do reino e conseguia ver por lá de fora. O atalaia era aquele que ficava nessa guarita de vigilância. Então quando o inimigo ele via, ele de longe ele já olhava o inimigo e ele tinha que avisar o povo dentro da cidade que o inimigo estava vindo. Por quê? Para que o povo pudesse se preparar para a guerra, alguns se esconderem ou de repente fugir. Mas ele alertar o povo dentro da cidade. E ele fala: Ezequiel, eu te levanto como atalaia. Você vai profetizar sobre esse povo. Você vai trazer hoje as minhas palavras a esse povo. Você que vai trazer o alerta para esse povo. Por quê? Dentro do cativeiro tinha falsos profetas profetizando: o cativeiro não vai durar 70 anos. O Senhor vai nos tirar daqui. Fique em paz. Daqui a pouco nós estamos voltando para Jerusalém. E o Senhor, antes de chegar ao cativeiro, falou assim: vocês vão passar pelo cativeiro. Vocês vão ficar 70 anos naquele lugar. O atalaia tem uma visão privilegiada. É top, porque ele está em cima. Então se ele vê o inimigo, ele pode correr antes de todo mundo. Ele pode se esconder ou se preparar, se amar antes de todo mundo. É legal ser atalaia. É legal você ter uma visão privilegiada. Mas também tem responsabilidades. E ele fala: filho do homem, Ezequiel, quando eu te mandar falar algo, se você não falar e aquela pessoa morrer, e ela morrer e perder a salvação, você vai ser culpado desse sangue. Agora, se você falar, ela não se arrepender, e ela morrer não se arrependendo, você não é culpado desse sangue. Você vai ser esse alerta. Eles têm que entender por que eles chegaram aqui nesse lugar. Por que eles estão aqui neste lugar. E é terrível, porque para Ezequiel não foi fácil. Não é fácil ser profeta. Não é fácil você denunciar o pecado. Não é fácil você chegar e transmitir a Bíblia, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, com um povo de duro serviço. Um povo que não está com o coração aberto, não querer receber a palavra do Senhor. Isso me fez lembrar do nosso último estudo. O Bruno está aqui, estava conosco. O Cris, a Tati também, né? Que estava conosco. Foi levantado um tema polêmico ali no estudo. Não fazia parte do estudo, mas levantaram o tema. Falei, beleza. Você quer ouvir mesmo? Toma, na Bíblia. Trouxe na Bíblia. Eu sei que alguns ficaram confrontados com aquele tema, mas eu mostrei na Bíblia para eles. É assim e assado. O Senhor não tem A nem B, não tem plano B, é plano A sempre. Não tem, sabe, escape, não tem fora privilegiado. O Senhor não tem, sabe, habeas corpus. O Senhor é ou não é. Entendeu? Ou você aceita a palavra dele, ou você não aceita. Ou você vive a palavra dele, ou você não vive. Ezequiel era esse que ele tinha que profetizar. E o Senhor pega Ezequiel e fala agora assim: ó, eu quero que você, em ato simbólico ali, que você durma de um lado por um tempo, durma de um lado por outro tempo. Eu quero que você agora pega, sabe assim, as fezes e põe como fogo e cozinha sua comida nas suas fezes. Olha que terrível. Ele não estava comendo as fezes, mas o cheiro, quando fazia sua comida com aquelas fezes. Você teria coragem, você conseguiria comer? Que ali no lugar do fogo, sabe, ao invés de você pôr lenha, você põe fezes, você cozinhava, você fazia a sua comida com as fezes. Será que você conseguiria comer aquela comida? Que você deu o tempo todo ali, mexendo na sua panela, fazendo aquela comida mais maravilhosa que você gosta, mas o cheiro que sobe é o cheiro de esterco. Será que a gente conseguiria? É assim que Deus olhava para o povo de Israel. É assim que o povo estava comendo. Eles achavam que estavam comendo bom alimento, mas na verdade o cheiro era mau. O que eles comiam era mau. Do jeito que eles alimentavam, porque não era com as coisas do Senhor, era com as coisas dos falsos profetas, era com a vontade deles. E o Senhor fala: profetiza sobre isso.
Faz sobre isso, Ezequiel. Mostra para o meu povo. Eles estão errados. Eles estão pecando. Por que eles chegaram nessa condição? Por que eles estão agora ali no cativeiro? Por causa da desobediência. Lá atrás, quando Salomão morre, a tribo dividida, eram 12, agora são 10 do sul, 10 do norte e 2 do sul. De 12 agora, uma única tribo, se formam duas nações separadas. Das 10, tem uma andou com o Senhor. Das duas, oscilaram, andaram e não andaram com o Senhor. O problema é o quê? Eles imitaram as coisas do mundo da época. Desejaram as coisas do mundo da época. Quereram as coisas do mundo daquela época. Viveram as coisas do mundo daquela época. E com isso, pelo fato de viver, pelo fato de desejar, pelo fato de andar e praticar as coisas do mundo daquela época, foram levados ao exílio, foram levados à Babilônia. Naquele momento que eles chegaram, naquele momento ali, era um momento de cativeiro. Não foi culpa do Senhor, não foi culpa dos profetas, foi culpa do próprio povo, daquele que ouviu a voz, mas não obedeceu a voz. Às vezes é assim, você passa por uma situação, passa por uma dificuldade, fala, parece que não está dando certo. Às vezes o culpado não é prova do Senhor, é desobediência minha, é desobediência sua, é não estudar a voz do Senhor. Ele fala, não vai aí, não fala isso. Eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho as suas características: gozo, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Viva isso, deseja isso. Mas eu quero a carne, eu quero a carne, eu quero a carne, eu quero a carne, eu quero a obra da carne, eu quero viver a obra da carne. Você quer viver? Viva. Quer desejar? Deseja. O problema não é meu, o problema é totalmente seu. Você que desejou. Existe uma consequência para isso, mas também existe um Deus que levanta o profeta, mesmo no cativeiro, mesmo na situação difícil. Ele levanta homens e mulheres hoje, nessa nação e no mundo inteiro, para profetizar, para te corrigir, para trazer palavra, para mostrar para você que sai desse caminho, entra nesse caminho aqui, ó, de direita, busca o Senhor. Há uns anos atrás tinha um rapaz que falava comigo, Sérgio, desviado dos caminhos do Senhor. E eu anos conversando com ele, Sérgio, volta para o caminho de Deus, Sérgio, e falava da Bíblia, a gente conversava, e ensinava ele no meu serviço. E ele falava, não vou voltar do jeito que eu estou sujo, nossa, como que eu posso voltar para o caminho de Deus? Eu falei, vem do jeito que você está. Não queira se limpar, porque no mundo você nunca vai se limpar. No mundo você sempre vai se sujar. Não tem como a gente não limpa o nosso coração. No mundo não há como não limpa a nossa alma, não limpa a nossa mente. Os nossos olhos não é nem para o mundo. É só aqui, é só no Evangelho, é só no caminho do Senhor. Não é uma limpeza do corpo físico, é uma limpeza espiritual, é uma limpeza na alma, é uma limpeza no meu e no seu ser, no nosso caráter. O mundo não dá isso. O mundo não dá isso. O que dá só é o Evangelho. O que dá só é o Espírito Santo de Deus. Eu sou prova disso. Eu sou prova viva hoje. Se não fosse o Espírito Santo da minha vida, vou falar que nem o nosso apóstolo, vai ter que não falar isso. Que porcaria de obra seria se não fosse o Espírito Santo de Deus. Se ele não me moldasse, não me limpasse, não me tirasse, sabe, coisas hereditárias de família que veio. Mas quando eu conheço o Evangelho, quando me rendo aos pés do Senhor, eu já sou uma criatura, eu já não sou igual mais. Se a minha família fala palavrão, fale eles, mas eu não falo mais. Se a minha família gosta de um funkzinho, goste eles, eu não gosto mais. Eu vivo para o Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Pelo fato de imitar as práticas do mundo daquela época, eles vieram para esse lugar, o cativeiro da Babilônia. O duro
é se acostumar com o cativeiro. Estar dentro do cativeiro e viver no cativeiro. E gostar do cativeiro. E começar a prosperar. Prosperar, entre aspas, dentro do cativeiro e está tudo bem. Mas o Senhor levanta. E sabe por que ele se compara ao povo de Deus naquela época? Como uma videira inútil. Leia Ezequiel. Ele fala que esse povo é uma vara da videira inútil. Porque a videira é o Senhor. A vara, os ramos, somos nós. Mas se esse ramo, Daniel, não dá fruto, corta e lança no fogo. Não poda, corta e lança no fogo. E o Senhor olhou para ele e falou assim: vocês estão como uma videira inútil. Não estão dando fruto. Não estão prosperando nos caminhos do Senhor. Eu e você temos que entender: nós somos feitos para adorá-lo e frutificar. Esse é o projeto do Senhor. Eu e você vamos nascer para dar frutos. Como é esse fruto? Cada um tem o seu, do seu modo. Deus usa cada um de um jeito, mas eu e você fomos para dar fruto. Porque Ele é a videira verdadeira. E a videira dá o fruto que dá a uva. A uva representa o quê? O vinho. O vinho representa o quê? A alegria. Então o nosso fruto é de alegria. O nosso fruto não é tristeza. Você não faz força para dar esse fruto. Eu nunca vi abacate fazer força para dar abacate. Não, é natural, gente. Ele foi projetado para aquilo. Eu e você, se tivermos a videira verdadeira, se nós estivermos no Senhor, é natural a gente frutificar. Não tem peso, não tem preocupação, não tem, por quê? Ele é a videira. Ele é a videira. A raiz vem dele. Jesus Cristo é a videira. Eu só sou o ramo. Quem me sustenta não é eu, não é o mundo, não é o pastor. É Ele que me sustenta. Então, se eu estou nele, eu vou frutificar em belezinha. Vai ser muito legal. E não vou fazer força. Porque esse negócio, sabe, de querer fazer força, não. É natural. Quando você está na videira, o seu caminhar com Cristo é natural. Você fala algumas coisas que você nem acredita. A minha esposa, mesmo, pastor Débora aqui, fala às vezes, as pessoas vêm procurar ela fala umas coisas, ela fala: nossa, meu Deus do céu, é natural. O que ela está fazendo? Por quê? Porque ela está na videira, está cuidando de vidas. Foi aquilo que Deus chamou a vida dela. E é natural que as pessoas vão procurar ela por aquilo que Deus chamou a vida dela. É natural. E ela dá frutos naturais. Não vai fazer força. Vai se machucar, sim, vai se machucar. Mas vai continuar sendo um ramo que frutifica na videira. Mas sabe por que o Senhor se compara ao povo dessa época? Isso é terrível. Quando eu leio isso, eu falei: isso é muito forte. Muito forte. Ele fala assim: eles são que nem uma prostituta. O povo do Senhor, o povo de Israel, estão se prostituindo. E aqui é onde, como fala aí, o bicho pega. Irmão, eles são como uma prostituta. São como uma prostituta. Olha o que diz a Bíblia assim, ó: não ameis o mundo, e nem que ama o mundo. Porque aquele que ama o mundo, não ama o Pai. Não ameis o mundo, nem que o mundo ama. Porque aquele que ama o mundo, não ama o Pai. Aqui o mundo não é pessoas. O mundo aqui é o sistema. Ele está falando sobre o sistema do mundo. E ele fala assim: o povo está que nem uma prostituta. O que uma prostituta dá? Prazer. O que ela quer? Dinheiro. Hoje não é diferente. Hoje nós temos prostitutas de altares. Me desculpa pela palavra. Pessoas que não estão preocupadas, pessoas que não querem se atalaia, pessoas que não querem subir no altar ou na rua e pregar: Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai buscar a igreja. Aquele que estiver pecando, aquele que estiver cometendo iniquidade, não vai subir. É denunciar o pecado. Qual é a diferença de pecado e iniquidade? Simples. O que é pecado?
Pecado é mau cheiro de geladeira. Como assim? Toda vez que você vai abrir a sua geladeira, todo mundo tem geladeira aqui em casa. Você conhece o cheiro da sua geladeira? Então quando você abre a sua geladeira e tem alguma coisa cheirando mal lá dentro, nossa, tem alguma coisa lá dentro. Qual a primeira coisa que você faz? Vou procurar. Vou procurar onde está o cheiro aqui, ou o pote estiver aberto, alguma coisa que estragou na geladeira, e você se preocupa em procurar o cheiro daquela geladeira, e vai lá e acha, o que você faz? Você tira e o cheiro volta ao normal. Isso é pecado. O que é iniquidade? Isso aqui os alunos na sala de aula riram. Iniquidade é cheiro de chulé. No começo você até sente cheiro. Mas conforme vai passar o tempo, você se acostuma com aquele cheiro. De repente você chega em casa e sente cheiro de chulé. Fala, nossa, vou com chulé hoje. Daí um dia você vai lavar o pé, outro dia você faz isso de novo. Mas tem dia que você chega cansado, você tira o seu sapato, tira a sua bota e fica na sala. O cheiro está terrível, o dedo está cozido, mas você não vai tomar banho. Você se acostuma com aquele cheiro. Você fica vivendo aquele cheiro. Isso é iniquidade. O pecado, você comete pecado, você reconhece o pecado, você pede perdão pelo pecado. E você não quer ver o pecado mais. Eu quero tirar esse mau cheiro da minha vida. Mas a iniquidade é aquele pecado que você não faz mais caso. Acostumou com aquilo. Aquilo não faz mais você chorar, não faz mais você se endurecer. É assim o povo de Israel estava. Iniquidade, que nem uma prostituta, e nem uma prostituta. Aí em Gênesis, vamos lá, Gênesis. Gênesis, capítulo 38. Isso é terrível porque o que a prostituta quer o quê? É só o prazer. Ó, capítulo 38, versículo 6. Diz assim, Gênesis capítulo 38, versículo 6. Em Judá escolheu uma mulher chamada Tamar, para ela, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa que é, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado, para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sangue no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o Senhor matou também. Era assim naquela época, no Código Hammurabi, na cultura daquela época, quando o irmão mais era casado com uma mulher e aquele irmão ele não tinha filho com ela, era normal isso. Fazia parte da cultura, era lei. Então o irmão mais velho casava com aquela mulher não tinha filho, ele morria. O próximo irmão, se ele tivesse irmão e aquele irmão não fosse casado, ele que teria que casar com aquela mulher para poder dar consequência à linhagem da família, à descendência do irmão. Aqui o irmão mais velho morre. Esse irmão agora assume a mulher de seu irmão, porque era a lei na época. Só que toda vez que ele tinha relação com a mulher de seu irmão, a Bíblia diz assim, que ele pegava e ele tirava e deixava o sêmen cair na terra. Ele não queria engravidar ela. Sabe o que é isso? Hoje não foge muito disso. Como assim, bispo? É pessoas que querem ter prazer com a noiva, mas não querem ter compromisso com a noiva. Vem para a igreja e conta a igreja, dá a cesta básica, a igreja é boa, a igreja é da hora, a igreja é muito top. Mas aí a partir do momento que a igreja não tem cesta básica, ela vai embora, acaba o prazer e não quer ter compromisso com a noiva. E conta a igreja, põe você em cima do altar, põe para você para louvar, põe para você para pregar, põe para você para aparecer. Você tem aqui, está tudo legal, estou tendo prazer com a noiva. A partir do momento que você senta de banco, que você é discipulado, e você não quer ser discipulado, você vai embora. Por quê? Porque você não quer compromisso, você só quer prazer com a noiva de Cristo. É uma denúncia. É assim hoje. As pessoas não querem ter compromisso, querem ter só prazer. Não quer chegar aqui, não é pagar o preço, porque o preço já foi pago lá na cruz, mas não quer abrir mão
não quer se pôr na brecha, só quer prazer, pensa que é tudo muito fácil. Eu não pago o preço para estar aqui, mas eu tenho que renunciar o meu eu, renunciar a minha vontade e viver a vontade do Senhor. Prostitutas, pessoas que só querem prazer, só querem dar prazer e pagar pelo prazer. Não no mundo, e nem que o mundo há. A prostituta se veste diferente de um cristão. Tem pessoas que, se você olhar na rua, se você não é cristão, você não fala de cristão. Pela roupa que usa, porque imita o mundo, tem atitude de mundo, dirige seu carro, sua moto, como se fosse uma pessoa do mundo, falando palavrão no trânsito, xingando, mostrando o dedo. É desse jeito, prática do mundo. Escuta o que o mundo escuta, assiste o que o mundo assiste, tem prazer nas coisas do mundo. Ninguém começa a gostar do mundo. É como se fosse um casamento. Quando eu conheci minha esposa, eu não gostava dela, eu não amava ela, eu gostava, e depois eu fui amar. É assim as coisas do mundo. Você não começa gostando, você começa amando, você começa gostando, vai gostando das coisas do mundo, e não percebe até o dia que você ama o mundo e está praticando as coisas do mundo. Pessoas dentro da igreja fazendo dancinha em TikTok, com sensualidade, igual o mundo faz. Eu vim aqui com uma atalaia alertar você: Jesus está voltando. Ele vai vir buscar a igreja, a igreja. Ele não vai vir buscar o sistema do mundo, ele não vai buscar a internet do mundo, ele não vai buscar o TikTok, ele vai vir buscar homens e mulheres do Senhor, dispostos a se pôr na brecha, dispostos a renunciar, dispostos a dizer: eu sou pecador, eu preciso do Senhor, me melhora, Pai, me melhora. Para mim estar aqui hoje, gente, bateu em mim. Eu preciso ser mudado. E sabe o que o Senhor faz? Ele quer mudar. Ele põe situação para que você seja mudado. Fique de pé, meus filhos. Se você ler o capítulo 37 de Ezequiel, é o vale de ossos secos. Você imagina, do capítulo 3 até o capítulo 37, é Ezequiel profetizando, Ezequiel falando do povo: volta, vai ser 70 anos, mas vocês vão voltar. Dentro do cativeiro, ele trazendo uma palavra de ânimo para o povo. Volta, povo, eu quero que vocês voltem. O 37 é o vale de ossos secos. Ali diz que os ossos eram sequíssimos. Você tem que ler a Bíblia e pegar os detalhes. O vale de ossos secos era ossos sequíssimos, ossos craquelados, ossos a ponto de virar pó, de bater o vento e desaparecer. Essa era a situação espiritual do povo de Deus. Bispo, não tem mais solução? Sim, tem solução. Ainda há uma solução. Ezequiel capítulo 11, vamos lá. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: embora eu tenha mandado para a terra muito distante, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles na terra por onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão
segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você que está no culto presencial, você que está nessa live, eu não sei, porque eu sou onisciente, eu onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece a minha e a sua motivação. Tudo que Ele quer hoje é nos alertar. Jesus está voltando. O Sérgio, que rapaz trabalha comigo, ele não queria voltar ao caminho do Senhor, porque ele falou que estava sujo, estava em pecado. Eu falei, volta, vem do jeito que você está, volta, se arrepende. Até um dia que, quando eu cheguei no setor dele na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, eu falei, Daniel, voltei para o Senhor Jesus, estou indo para a igreja, comecei a ir para a igreja, Daniel, e a felicidade dele, e ele não era casado no papel. Eu falei assim, não, agora eu quero casar porque eu quero me batizar. Mais ou menos 4 meses depois, de quando ele falou assim, voltei para os caminhos do Senhor, aquele homem faleceu, com 34 anos de idade. Mas ele ouviu a voz de uma atalaia, ele ouviu o alerta de um homem de Deus, pedindo, se arrependa, volta para o Senhor, conserte as suas veredas, não ame o mundo e nem o que o mundo tem, ame as coisas do Senhor. O Senhor levantou Ezequiel naquele momento. Ezequiel teve que, a sua esposa morreu, ele não pôde nem chorar, não pôde nem chorar o pranto da sua esposa, porque Deus queria mostrar para aquele povo algo espiritual. Você imagina, você ter a sua esposa, a esposa dele morreu, e ele não pode nem ter a dor do luto. Não é fácil ser profeta, não é fácil denunciar o pecado. Mas um dia o pastor falou assim, que Deus estaria levantando nessa nação 70 homens que iriam denunciar o pecado, 70 homens que iriam pregar a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Eu erguei meu ombro assim, Senhor, eu tomo posse, eu quero ser um desses homens. O cofre da minha igreja, é claro que a gente não quer isso, mas o cofre dessa igreja que pode estar até vazio, mas se essa igreja aqui levar, encher o reino de Deus, nós estamos nos projetos certos. Eu posso, essa igreja aqui pode chegar todo mês, pagar o aluguel, pagar água, pagar a luz, e ficar todo mês zerado. Mas se essa igreja, se esse ministério encher o reino dos céus, é isso que Deus quer. Esse é o projeto do Senhor. O reino, o reino, o reino e o reino. A gente vai louvar. Mas eu tenho uma palavra para vocês nessa noite. Jesus está. Vem habitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. O Espírito vem, o Espírito vem, Espírito Santo. O Espírito vem, o Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem habitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Meu coração arder de dor, trazendo sobre
Conserte suas heridas. Jesus está voltando. Tudo Ele quer te levar ao céu. Você foi projetado para adorá-lo. Você foi projetado para frutificá-lo. Assim como Ezequiel foi aquele povo, onde ele foi uma atalaia, dando uma leva para aquele povo, eu estou aqui te alertando. Volte, se conserte. Jesus te ama e Ele quer te levar ao céu. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.